Então vamos lá, então, gente, falar um pouquinho a respeito da insulina. Então, o principal papel da insulina é o quê? É fazer a translocação do GLUT4. O que seria isso? Então nós temos que entender, aqui nós temos uma figurinha, onde aqui na parte de cima seria a corrente sanguínea. Então, aqui nós temos moléculas de glicose, na corrente sanguínea. E a parte de baixo seria dentro da célula, ou uma célula muscular, ou uma célula de gordura, basicamente. Tá? Que são os tecidos onde a insulina vai agir com maior afinco, vai ter uma maior ação. Então, quando a insulina, essas células, principalmente a célula muscular ali, ela é uma célula que ela não é permeável à glicose. Então, a glicose, nós podemos ter uma quantidade excessiva de glicose na corrente sanguínea. Mas, para que essa glicose entre dentro da célula muscular, é necessário nós termos um receptorzinho, que esse receptor, neste caso aqui, é o GLUT4. Tá? Então, assim, em repouso, normalmente, este receptor, ele não está aqui na membrana. Então, por mais que tenhamos uma concentração sanguínea de glicose mais elevada, essa glicose ela não consegue entrar na corrente dentro da célula muscular. Tá? Então, é necessário a insulina vir, se ligar no seu receptor, ocorre diversas reações, onde o resultado final é o quê? Esse receptorzinho, o GLUT4, normalmente ele fica no citoplasma, normalmente ele fica dentro da célula. Ao termos a ligação da insulina, esse receptor ele vai para a membrana, permitindo com que a glicose entre dentro da nossa célula muscular. Tá? Então, basicamente, esse seria o mecanismo da insulina. Isso na célula muscular ali, fazer translocação do GLUT4. Nós temos outras formas de GLUT, 1, 2, 3, que estão presentes em outras células do nosso corpo. Então, vamos supor, no pâncreas. No pâncreas nós temos a presença de um GLUT, que ele sempre fica na membrana da célula, que não é necessário ele ser ativado pela insulina. Então, quando há a ingesta de glicose, a glicose por si só ela já vai entrar na célula do pâncreas sem precisar de insulina. Por quê? Porque o GLUT que nós temos no pâncreas é um outro tipo que não é o GLUT4, que ele já fica ali localizado na célula do pâncreas. Tá? Então, voltando aqui para a insulina, ela aumenta a síntese de glicogênio, que é a forma de armazenamento energética da glicose, a forma de armazenamento de energia rápida. Então, aumenta a síntese de glicogênio, proteínas e lipídios. Inibe a degradação de glicogênio, proteínas e também lipólise. Então, a insulina, ela inibe. Então, ela inibe a degradação do glicogênio, ela inibe a degradação de proteínas e inibe também a degradação de gorduras. Tá? A insulina, ela atua no armazenamento e na utilização de glicose, principalmente dessa forma que eu estava explicando aqui para vocês, tá? Fazendo com que a glicose entre dentro da célula, principalmente muscular e do adipócito, de gordura. Tá? Então, já falei para vocês, tecido muscular e adiposo. A elevação desta irá resultar em maior retenção de sódio e água. Então, nós sabemos muito bem que quando a pessoa ou faz o uso de insulina, ou quando a pessoa tem uma certa resistência à insulina, e ela produz endogenamente mais insulina, normalmente isso acaba trazendo uma maior retenção de sódio e água. E ela normalmente atua como depressora do sistema nervoso. Então, igual agora, normalmente a gente fica com mais sono depois da refeição. Não que seja somente a insulina que faça isso. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos, uma grande parte do fluxo sanguíneo, ele é destinado ao sistema digestório, para que haja uma digestão mais efetiva, e isso acaba também
reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando ali uma certa sonolência. Então, após as refeições, normalmente há uma sonolência a mais, tanto devido a maior liberação de insulina, como também devido a esse desvio do fluxo sanguíneo para a região intestinal, para a região, na verdade, digestória. Tá? Então, falando um pouco a respeito da sensibilidade à insulina. Então, parece ser um diferencial em relação à resposta de cada indivíduo ao consumo de carboidratos, ganho e perda de peso, uso de hormônios e etc. Então, cada pessoa ela pode ter ali uma sensibilidade ou uma resistência à insulina diferente. Então, normalmente o que nós vemos é que as pessoas que apresentam uma boa sensibilidade à insulina, elas têm uma resposta maior consumindo uma quantidade maior de carboidratos. Da mesma forma que se a pessoa tem uma péssima sensibilidade, ou seja, se a pessoa é resistente à insulina, normalmente ao adicionarmos uma quantidade maior de carboidratos, essa pessoa ela fica mais retida, e ela acaba ganhando peso mais facilmente, tá bom? Em mulheres, o excesso de andrógenos está associado a uma piora na sensibilidade. Então, o que seria esse excesso de andrógenos? Uma quantidade excessiva de esteroides. Então, em mulheres, normalmente, quando há uma adição ou quando há uma inclusão de quantidades mais excessivas de esteroides, normalmente há uma piora da sensibilidade à insulina, tá? Coisa que em homens, normalmente, nós não vemos isso, tá? Não quer dizer que eu vou utilizar esteroides em obesos visando emagrecimento. Não. Isso também é algo que tem que ser muito bem avaliado, porque como nós sabemos, o uso de esteroide, ele, querendo ou não, ele vai trazer ali um aumento do peso corporal. E se essa pessoa é uma pessoa obesa, que já está com um peso corporal mais elevado, já está com uma certa hipertensão, a adição desse esteroide pode comprometer mais ainda essa saúde cardiovascular desse indivíduo, tá? E essa figura aqui é uma figura bem parecida com aquela que nós estávamos avaliando, que eu estava mostrando para vocês no slide anterior, tá? Então, só que o que muda? Muda que mostra que o exercício físico, ele tem um efeito dentro da célula muscular bem parecido ou semelhante ao efeito da insulina. Então, a realização do exercício, a contração muscular, ela já faz com que a glicose saia da circulação sanguínea e entre para dentro da célula muscular sem a necessidade da insulina. Tá? Então, o indivíduo que está se exercitando durante o exercício e logo após o exercício, a glicose que está na corrente sanguínea, ela vai entrar dentro da célula mesmo sem a ação da insulina. Por quê? Porque nossas células têm essa capacidade. Então, enquanto nós estamos ali treinando, enquanto nós estamos contraindo a musculatura, estamos realizando os exercícios físicos, a glicose que está na corrente sanguínea, ela já entra dentro das células musculares sem a necessidade da liberação ou do uso exógeno da insulina, tá? Então, é até algo que nós consideramos que a melhor estratégia visando controle do diabetes tipo 2 seria realmente a realização do exercício físico juntamente, lógico, com o controle alimentar, juntamente com a adequação da dieta dessa pessoa, tá? Então, nós vemos aqui que o exercício, ele transloca também, o GLUT4 para a membrana da célula, fazendo com que a glicose entre dentro da célula muscular.